Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Bem-vindo, Chico Graziano, ao podcast Academia do Agro. Uma satisfação, uma honra muito grande contar com a tua participação. Tudo bem contigo? Tudo bem, Valdir. Prazer falar com você. Que bom, que bom. Doutor, a ideia hoje é fazer para o nosso público, para os nossos ouvintes, um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de transparência, um pouco mais de objetividade nesse assunto que hoje nós tratamos sobre a questão de informação ou desinformação com que o agronegócio, com a agropecuária, como a agricultura sustentável, que tanto se fala hoje, vem desintonizada ou vem sem uma informação mais precisa. Então, o convite a ti, a sua presença aqui para nós é muito importante nesse esclarecimento, nessa junção, de forças para que a gente torne essa discussão um pouco mais clara, um pouco mais objetiva e sempre baseado em ciência, como você mesmo sempre cita em seus artigos, em seus trabalhos. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Quer começar por onde? Você pode contextualizar, fique à vontade. A palavra é sua. Não, imagine, se você me der a palavra assim de cara, eu vou começar falando do meu livro, Do Agricultura, Fatos e Mitos. Ótimo! Que é um livro que... Eu já escrevi muitos livros. São 11 livros que eu escrevi sobre agricultura, sobre ecologia, sobre política. Escrevi inclusive o Almanaque do Campo, que é um livro assim daquelas ideias de quando a gente morava na fazenda, que chegavam aquelas informações tipo almanaque, Mas esse livro é o livro que realmente mais, vamos dizer, sucesso teve, porque ele veio a atender exatamente um pouco isso que você estava considerando. Mais recentemente, eu diria de 10 anos para cá, sei lá, nós estamos sendo inundados ou afetados por um conjunto de informações, por uma conversa, por dados, Principalmente depois da presença muito marcante das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, essa coisa toda, do Google, Você vai googar lá, você encontra as informações. Então nós estamos sendo inundados por um conjunto de informações que não são bem precisas, não correspondem bem àquelas informações que nós, engenheiros agrônomos ou pesquisadores, professores, quem é analista de economia rural, como eu sou há tanto tempo, não são as informações, não coincidem com as nossas. Então você fica pensando, mas de onde que vem isso, Por que acham que nós estamos envenenando o mundo através dos resíduos de agrotóxicos em alimentos? Por quê? Então, a partir desta questão, eu realmente fiquei estudando, fiquei pensando como é que poderia contribuir. Depois de 1 ano e meio de trabalho, eu fui convidar o Décio Gazzoni, que é um baita do engenheiro agrônomo, colega nosso, gaúcho, que trabalha na Embrapa, desde a fundação da Embrapa, lá na Embrapa Soja, o Décio Gazzoni, e convidei também a Maria Tereza Pedroso, que é um pouco mais jovem. Ela é formada na ENA, no Rio de Janeiro, e é da Embrapa Hortaliças. Mas ela entende de agricultura familiar, ela tem uma pegada assim, ela é meio socióloga, meio analista política. Então, nós nos juntamos e escrevemos o Agricultura, Fatos e Mitos, exatamente para mostrar para cada uma dessas informações sobre tantos assuntos o que é dito, o que é mito e quais são os fatos. O que é fato para nós? Fato é aquilo que tem referência técnica e científica estabelecida. Quer dizer, algum lugar foi publicado numa revista, em um periódico científico, Então, ou em uma tese. Então, dados referenciados pela ciência, pela informação técnica precisa, avaliados pelos seus pares, como diz a metodologia científica. Então, esses são os fatos. Os mitos são aqueles que você encontra por aí. Então, você vai lá, você google e você encontra lá 70% dos alimentos do Brasil são produzidos pela agricultura familiar. Mas, diabo, mas de onde que veio esse número? Nunca ninguém achou. Não existe um trabalho científico, uma conta
uma publicação, em qualquer nível que tenha dado esse número. Mas de onde saiu esse número, então? Foi um dia, um discurso lá no governo do Lula, da Dilma, não sei, o cara lá, ministro, para valorizar o pessoal dos assentamentos rurais, valorizar a reforma agrária, essa coisa toda da esquerda, etc. Então, não, 70% saiu de lá. Alguém deu esse número pro o cara falou, mas nós nunca encontramos uma publicação que mostrasse isso. E qual é o fato? O fato está no Censo Agropecuário do IBGE. Foi no mais recente, para não dizer dos anteriores, né? Que foi publicado em 2019, o Censo Agropecuário, elaborado base de dados 2017, que mostra que o valor da produção agropecuária do Brasil correspondente àquilo que se chama no Brasil agricultura familiar é de 23%. Então, esse é o número mais preciso. Se você vai pegar, mas vamos pegar especificamente, nos alimentos, não, feijão. Quanto que corresponde à agricultura familiar na produção de feijão do Brasil? 23,1%. Quer dizer que o quê? Quer dizer que a maior parte é da agricultura empresarial, da agricultura capitalista de feijão? Sim, é exatamente isso, né? Então, você vê, existem fatos, existem dados e existem mitos que são construídos. Então, assim, nós fomos trabalhando, faz mais ou menos um ano que nós lançamos o livro. Quando começou a pandemia, Alvadir, nós lançamos o livro iniciando a pandemia. Eu falei, meu Deus, como é que agora você vende esse livro? Como as livrarias todas fechadas, né? Aí vai lá no Amazon, a editora começou a vender. Eu peguei a Marta, a minha mulher, que falou com você e combinou aqui de nós estávamos conversando. Aí ela falou, puxa, vamos criar um canal no WhatsApp para vender livros. Já começamos a vender livros pelo WhatsApp. Veja como o mundo hoje é tão diferente, né? E nós estamos, dessa forma, levando adiante, né? Eu escrevo, eu tenho colunas em sites, eu sempre fui articulista de grandes jornais, você sabe disso. Então a gente vai divulgando, mas eu até te agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez dizendo, olha, nós do agro tecnológico sustentável, nós precisamos conversar mais entre nós para juntar base de dados. Aliás, nesses dias agora, o Ministério da Agricultura lançou um observatório da agricultura, que é uma base de dados para você pesquisar e querer saber. Afinal de contas, se essa informação aqui, isso aqui é mito ou fato. Vai lá no observatório, você tem muito dados lá. Então, eu acho que esse é um trabalho muito legal, que vem sendo feito, está sendo feito por muitos de nós, né, no sentido de mostrar qual é a realidade. Agora, se você me perguntar, e muita gente me pergunta, aí da onde que vêm os mitos? Aí é que está. Da onde que vêm os mitos? Você vai ver lá na apostila do material escolar lá do seu filho, na escola da rede de ensino, na escola privada, não estou nem falando de escola pública, você vai lá ver, os mitos são reproduzidos desde o banco da escola. Aqueles livros, é uma verdadeira doutrinação sobre as nossas crianças, que a agricultura do Brasil é latifundiária, que a agricultura do Brasil é escravocrata, que a agricultura do Brasil massacra os índios. Então você vem desde o livro escolar, vai criando aquela ideia, depois o jovem vai crescendo e fica com essas pataquadas na cabeça. É oportuna a sua colocação, porque você já há algumas semanas, talvez alguns meses, desde o início de 2021, juntamente com algumas entidades, também em parceria com o Marcos Janke e com outros pesquisadores, lançaram essa ação, né, junto à rede escolar, junto à rede de educação básica, primária. Hoje nem sei mais, né? A gente falava primária, hoje é fundamental e é elementar. Conta um pouco para nós dessas iniciativas, em que ponto que ela está, como é que ela está evoluindo, qual é a receptividade do pessoal? Uma das, vamos dizer, frentes de trabalho que se abriram nesse combate aos mitos, veio de um grupo. Como é que isso se originou? Um grupo de mulheres, principalmente, mulheres agricultoras ou esposas de agricultores, espalhadas pelo Brasil todo, aglutinadas especialmente em um grupo, inicialmente, chamado Núcleo Feminino do Agronegócio. Nós fizemos algumas reuniões, essas assim pela internet, né, conversando, e eu me lembro que uma delas, a Letícia Jacinto,
me falou, mas as apostilas do meu filho, assim, assado, eu falei para ela, manda para mim, deixa eu dar uma olhada nessa apostila aí. E ela mandou as apostilas para casa, em São Paulo. Eu fui dar uma olhada naquele material, daquela rede de ensino, era do Ângulo. Nossa, me caiu o queixo. Eu fiquei irritado. Falei, gente, que o assunto é grave, eu sabia, mas desse tamanho, não. Aí eu peguei e gravei um vídeo. Irado que eu estava. Olha que barbaridade, que barbaridade. Aquele vídeo, correu o Brasil inteiro, como se diz hoje, viralizou, né? E a partir daí, elas criaram um movimento chamado De Olho no Material Escolar, usando já a linguagem de rede, hashtag De Olho no Material Escolar. E o sucesso disso foi, assim, absurdo, foi sensacional o que elas fizeram. Então, graças a esse grupo de mulheres defensoras do agro, depois um outro grupo muito legal chamado Agroligadas, que o pessoal, especialmente da Geni, no Mato Grosso, muita gente também de Goiás, no Mato Grosso do Sul. Então, você tem vários grupos, olha o que eu estou dizendo, curiosamente, e principalmente de mulheres ligadas ao agro, que começaram a carregar essa discussão. Depois, se associou a esse movimento, outras pessoas se associaram, etc. Essa coisa foi crescendo. Um dia, eu convidei o Marcos Fava Neves. O Marquinho é um baita de um amigo meu, ele é filho do Vavá. Vavá foi professor meu, seu, provavelmente, lá em Piracicaba, né? Também. Então, eu falei, Marcos, o Marcos Fava Neves, eu acho que ele ele é de uma inteligência ímpar, eu tenho uma admiração enorme por ele. Bom, aí eu falei, Marquinhos, vamos escrever alguma coisa nessa para contribuir com esse pessoal do material escolar. E aí ficamos uns 3 meses e geramos um texto, tem umas 50, 60 páginas, que se chama Novos Temas para a Educação Ligada ao Agro no Brasil. E, de repente, isso fez um sucesso também. Por quê? Porque qual que foi a nossa tese? E o Marcos contribuiu muito. Olha, nós não queremos que deixe de falar que o Brasil era latifundiário, era escravocrata, tudo bem, isso é o passado, mas e o presente? Vamos falar do presente. Então, quais são os novos temas? Nós sugerimos, então vamos falar sobre cooperativismo, né? Você não pode falar do agro brasileiro hoje sem falar das cooperativas. Elas são muito importantes, elas são muito legais, elas são muito eficientes, né? Principalmente em algumas regiões do Brasil, nós sabemos disso. Então, cooperativismo, agricultura 4.0, aí botamos lá, melhoramento genético. Então a gente sugeriu, mostra para uma criança, a criança prefere chupar uma uva com caroço ou sem caroço? Sem caroço é muito melhor, né? De onde que veio uva sem caroço? Então, mostrem isso para as crianças, né? Que são os conhecimentos tecnológicos mais modernos, que são muito mais interessantes. As crianças vão gostar muito mais de conhecer esses assuntos tecnológicos, porque hoje em dia o mundo é o mundo da tecnologia, do que você ficar falando para ele que em 1900 e patatá, sei lá o quê, tinha trabalho escravo no Brasil. Mas hoje tem também aí, a fiscalização pegou lá uma fazenda que tinha trabalho análogo à escravidão. Bom, tudo bem, pegou na indústria de roupas, pegou lá naquela outra marca famosa lá na Coreia. Então, isto é um problema, mas não é a regra da agricultura brasileira. A regra da agricultura brasileira hoje é a tecnologia. Vamos falar para as crianças sobre o mundo da tecnologia. Então, o Marcos Fava Neves, um dia numa reunião assim, ele falou, como você para de falar do Chevette, vamos falar do carro elétrico, né? Você fica contando a história do Chevette, então eu achei muito curiosa, para a gente que tem a idade, né? Para de ficar falando de carro velho, vamos falar do mundo novo, né? Então, acho isso importante. Os alunos, as crianças, 7, 8, 9, 10 anos, elas têm o direito de conhecer o que está acontecendo de mais importante no mundo da tecnologia ligada ao agro. Não quer dizer, não precisa sonegar a informação sobre o passado, ou mesmo dizer que tem gente aí que aplica a defensiva agrícola errado. Deve ter, tem mesmo, né? Tem médico que mata gente por erro médico também. Então, não é... Agricultor ruim
É a mesma coisa que advogado sem vergonha, médico picareta, tem em todo lugar. Mas isso não é a norma, isso não é a regra. Então nós temos que enfrentar essa discussão, que é da comunicação sobre o agro, inclusive da má comunicação feita dentro da sala de aula. Esse é que é o foco. Nos preocupa, às vezes, Chico, sobre quando a gente que está no meio urbano, nos nossos encontros, reuniões, ou mesmo na nossa interação com arquitetos, advogados, médicos, e às vezes nos surpreende a ignorância, mesmo de serem pessoas cultas, pessoas de nível superior, pessoas preparadas, assim, às vezes um desconhecimento, uma ignorância muito grande, né, daquilo que o nosso setor, por exemplo, produz, faz e realiza. E assim, lógico que nós vivemos um mundo de conectividade, hoje nós vivemos a cada segundo inovações tecnológicas, tudo isso a gente sabe que tem influência. E uma delas é a tal de mídia, né? Hoje a informação está na ponta dos dedos, seja pelas redes sociais, seja pelas mídias, seja por um podcast, seja por uma televisão, seja por uma rádio. Então, eu vejo que também existe muita, através desses meios, deveria haver, opinião minha, tá? É uma opinião minha, um pouco de regulação, né, de menos fake news ou mais comprovações daquilo que é divulgado. Parece que ali tem muito mais interesses econômicos, comerciais, etc., do que compromisso com a verdade, ou compromisso com uma coisa desmistificada. Por isso que assusta, porque a gente não estamos falando de crianças, nós estamos falando já hoje de profissionais que os caras discutem contigo, não, você está errado, você tem que parar com isso. Hoje a alimentação vegana é o caminho, hoje o orgânico é o caminho. Falei, cara, é bom, mas não alimenta o mundo, vamos calma com isso aí. Então, esse é um ponto que a gente é muito interpelado para contestar, até com pessoas de bom nível cultural, né? Isso que eu queria comentar. Isso é verdade. Eu costumo dizer que existe uma elite da elite do Brasil, então eu vou repetir, existe uma elite da elite, né? Que realmente tem umas ideias muito alternativas, muito ligadas ao mundo, com valores ambientais, mas é devido de pessoas cujo o custo da alimentação no bolso dele é zero. Então ele pode pagar qualquer preço por qualquer coisa, não faz a menor diferença. São pessoas ricas, são pessoas cultas, né? São pessoas que se dão o prazer de falar, puxa, acho que todo mundo deveria morar, produzir seu próprio alimento, porque ele vai lá no sítio dele do fim de semana, ele tem o primo dele, ou ele tem lá na Serra de Teresópolis, do Rio de Janeiro, ou aqui no Cinturão Verde de São Paulo. São pessoas ricas que tem lá, pegam frango caipira e comem, que delícia de frango caipira. Então, tudo isso existe mesmo. Agora, cá entre nós, hein, Valdir? Você pegar o povo mesmo, porque o pessoal, a opinião pública é contra a agricultura. Qual a opinião pública? A opinião pública é dessa elite da elite, porque sai por aí. Você está aí em Goiânia? É verdade. Eu estou aqui agora em Ilhabela, onde eu sou secretário do Meio Ambiente. Eu saio aqui e falo aqui, cara, vamos fazer um churrasco aí, você quer fazer churrasco de berinjela ou quer fazer churrasco de carne? O cara vai querer carne, pô, né? 99,9% das pessoas. Então, existe um domínio, existe um domínio nesses meios de comunicação, em alguns casos, dessa elite da elite, instruída, culta, rica, que gosta de ser de esquerda, entendeu? Eu tenho formação de esquerda, quem me conhece sabe disso. Você aí, pega meus amigos aí, o Chão, o Nandão, nós somos colegas de turma, eles sabem. Eu sempre fui meio vermelhinho, mas a vida vai ensinando também muita coisa pra gente, né? Você vai pôr no pé na realidade, você tem aquele sonho disso, daquilo, e de repente você tem que amassar barro, tem que trabalhar para cuidar da sua família e de repente tudo muda, né? Quem não precisa trabalhar, quem tem a vida ganha, isso daí pode ficar inventando. Tem um monte de artista. Tem umas artistas aí, você pega a Bela Gil, filha do Gilberto Gil. Então ela
ela é vegana, ela mete o pau no agro, pega, tá todo mundo morrendo contaminado, os agrotóxicos acabando com tudo, você tem que parar de comer tudo isso. Por quê? Porque ela vende os produtos alternativos. Então, no fundo, ela está dizendo, compre o meu. Então, o jogo comercial por trás disso é muito grande também. Ninguém tem o direito de ser inocente, achar que, mas de onde que sai isso? Sai do jogo de interesses da sociedade, que disfarçadamente de mídia, né, fica influenciando consumidores. Então isso é muito notório em toda essa discussão, né? Chico, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, seu posicionamento, sua instrução. Sucesso aí na sua jornada. Inclusive, sei que você também está já para a segunda edição, né, do Fatos e Mitos da Agricultura. Já está lançado? Já está saindo? Como é que está? Não, já saiu a segunda edição faz 2 meses já. A segunda edição, nós corrigimos algumas coisas, erro mesmo de edição normal da primeira edição, e incluímos mais um capítulo com 10 novos temas relacionados a fatos e mitos, né? Um ligado à pecuária, outro ligado a carnes, tipo carne de frango tem antibiótico, não tem, pode comer ou não pode comer, esse é um. Saíram esses novos dados do IBGE, então nós acrescentamos algumas informações sobre a agricultura familiar. Então a segunda edição, ela é basicamente a primeira, com um capítulo a mais. Então, quem der o prazer de adquirir, quem quiser adquirir diretamente do autor, manda no WhatsApp, vamos divulgar o WhatsApp aí, e eu costumo autografar. Outro dia eu autografei 78 livros numa canetada só, falei, vamos lá, mulher, vamos vender livro, pô. Então, é muito gostoso fazer isso, e a gente vai aproveitando esse tempo dessa merda, dessa pandemia, que não deixa a gente fazer quase nada, você não pode ver os seus amigos, você não pode, tem que ficar escondido da família, e, enfim, isso tem sido muito prazeroso. Então, quem quiser pelo WhatsApp, né, procura aí, você divulga aí. Se não, vai lá, procura na editora, na Amazon. O livro também, o livro digital, no Kindle da Amazon também. Os jovens gostam de pegar no Kindle, né? No e-book, né? Então, está disponível também. Não, tranquilo, considero eu como um ponta de lança aqui para essa divulgação. A cada um deles vou compromissar nessa missão aí, através do seu WhatsApp, compartilhar esse seu contato, eu já o tenho, e pode ter certeza, conta comigo. E aí, finalizando, Chico, gostaria que você disse que conselho, quando é dado, se cobraria se fosse dado, né? Não dado. Então, que mensagem você passaria hoje aos nossos colegas, aos nossos atores do agronegócio, como mensagem final? Que mensagem eu passaria? Valdir, sabe o que eu gosto cada vez mais? Eu gosto de ver o que você está fazendo, sabe? E eu estou conversando todos os dias com pessoas, aqui especialmente, né, pelo mundo digital, com colegas nossos, em geral agrônomos, mas muitas vezes também zootecnistas, veterinários, ou mesmo agricultores ou agricultoras. Muita gente jovem que está fazendo o que você está fazendo, está entrando no mundo da comunicação. Então, não adianta a gente achar que alguém vai falar sobre o que nós fazemos bem falado. Somos nós que temos que mostrar a realidade. Então, eu acho isso sensacional, sabe? E o pessoal gosta disso, né? Então, quando me perguntam, às vezes me sugerem, vamos fazer uma campanha do agro para mostrar o agro. Não precisa campanha nenhuma, você vai para a rede, vai contar, vai mostrar o que você faz lá no curral. Você pegou o quê? Você tinha um curral velho, né? Você foi lá, reformulou o curral, tirou as quinas dele, você está seguindo todos os princípios do bem-estar animal, ou você ainda continua lanhando o gado dentro do curral? Não, pelo amor de Deus, lá só todo mundo com bandeirinha. Então mostra isso para as pessoas. Nós precisamos mostrar na prática a agricultura sustentável, o respeito ao bem-estar animal. Como é que você vai pulverizar? Não, vou pulverizar, vou combater a lagarta, sei lá, então lavoura, só um raciocínio aqui. Então, mostra como é que funciona, mostra, você faz a cauda, você contrata.
sabe, as pessoas não sabem como é que funciona a agricultura tecnológica e elas são muito influenciadas, então, por más influências. Bacana, Chico, bacana. Como diz, né, meus próprios métodos dizia, você é a somatória das 5 pessoas que você mais se relaciona. E isso é fato. A gente começa a crescer vendo bons exemplos. Inclusive, a liderança vem dos bons exemplos. Dê o exemplo, mostre o que você faz, vê as coisas certas que devem ser feitas, que isso vai contagiar muita gente. Chico Graziano, muito obrigado. Fica com Deus, em paz, em saúde. E aqui estaremos sempre à sua disposição. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, amigos, ouvintes do Crônica do Agro. Vou abordar o tema de como conviver com plantas voluntárias. Com a evolução da biotecnologia na agricultura, a ampliação de culturas geneticamente modificadas, as OMG, sigla comumente utilizadas a elas, e associado a um cenário agrícola onde a sucessão entre culturas no verão e outra em segunda safra tem se tornado cada vez mais consistente nas diversas regiões agrícolas brasileiras e ainda em expansão. Na sucessão de culturas com a mesma biotecnologia, principalmente as tolerantes à molécula de glifosato, a presença de plantas voluntárias tem aumentado nas culturas subsequentes. Surgem aqui novos desafios para o manejo de plantas voluntárias. Neste caso, podemos igualá-las às plantas daninhas, pois seus agravos à cultura principal se assemelham. Pensando na distribuição territorial, o milho voluntário na cultura da soja certamente é o que tem o maior volume devido à área cultivada com sucessão soja-verão, milho segunda safra. Como primeira estratégia de manejo em diminuir o milho voluntário na soja e certamente, melhorar a qualidade de colheita, minimizando assim as perdas. Além de garantir a melhor rentabilidade do empreendimento rural, a correta regulagem da colheitadeira, trabalhando em velocidade que a cultura permite para evitar perdas de grãos e de espigas. E esta última considero mais grave. Sabemos que as perdas ocorrem, agravadas ainda por condições ambientais ou sanitárias, as plantas de milho quebram e acamam, dificultando ainda mais a operação, consequentemente, o aumento de perdas. Quando no campo há a perda de muitas espigas, o agricultor deve levar em consideração a possibilidade da ação mecânica como estratégia de controle, tentando assim destruir essas espigas, quer seja por uso de triton, links ou até mesmo niveladora, pois uma característica do milho voluntário é que sua emergência ocorre em diversos fluxos, que são diretamente influenciados pelas condições ambientais e estratégias de manejo. Com as presenças de espigas intactas no campo, as possibilidades de aumentos de fluxos de emergência se agravam, fazendo-se necessário seu controle por mais vezes do que o habitual. Certamente, o controle químico é uma ferramenta eficaz, que nos dá maiores comodidades por diversos motivos: eficiência, velocidade, praticidade entre elas. E por ser utilizada desde a dessecação no preparo do campo para a semeadura, é uma atividade bastante comum. Mas a sua eficiência ela é garantida quando se faz com plantas a serem controladas em estágios mais jovens, o ideal de 2 a 3 folhas. E se o híbrido utilizado era tolerante a glifosato na safra anterior, se faz necessária a utilização de associações com herbicidas graminicidas, inibidores da síntese de ácidos graxos, mais conhecidos como os inibidores da CCase. Eles são compostos por 2 grupos, mais comumente conhecidos ou apelidados, os POPs e os DINs. Ambos os grupos apresentam eficiências semelhantes nos controles nos primeiros estágios. E a esses herbicidas, quando recomendado pelo fabricante, deve-se associar ainda o adjuvante específico. Ainda na dessecação, uma das estratégias que pode e deve ser utilizada são as aplicações sequenciais, e, em uma delas, a adição de herbicida pré-emergente. Vou dar alguns exemplos: diclosulam, clorimuron, imazetapir,
pois, dependendo da dose, eles possuem uma capacidade de interferir na germinação e ou na emergência do milho, dando uma melhor condição de controle subsequente ou podendo ampliar o intervalo entre as aplicações, além de auxiliar ainda no controle de outras plantas daninhas. Aqui faço uma ressalva, porque aplicações sequenciais é que muitos desses herbicidas latifolicistas possuem efeitos antagônicos para os graminicidas, diminuindo em muito a sua performance. Aqui eu incluo os inibidores das auxinas, os 2,4-Ds, e dependendo da época de aplicação e doses, há de respeitar intervalos entre as aplicações e até mesmo plantio. Na pós-emergência da cultura principal, é fundamental manter a área ainda livre de plantas daninhas, pois todos os malefícios da macrocompetição, as plantas voluntárias de milho também são promotoras. Quanto mais cedo for realizado, melhores serão os resultados de controle, com menores doses de herbicida, mantendo-se ainda sua eficiência e com menor interferência negativas à cultura principal. Diversos ensaios mostram o grande potencial que plantas de milho voluntárias possuem em reduzir produtividades. Esta redução pode variar em função das condições ambientais, principalmente com a ocorrência de déficit hídrico. Também há de se levar em consideração a densidade de plantas por metro quadrado, tempo de competição, diferenças entre os estágios entre planta voluntária e cultura principal. Em nossos ensaios, sempre ficou evidente, quanto mais cedo for o controle das invasoras e a sua ausência ao longo do ciclo da cultura da soja, menores são suas interferências do potencial produtivo. Perdas em produtividade são relevantes e impactam diretamente nos valores econômicos de uma propriedade. Ainda não consideramos que plantas voluntárias servem como hospedeiras de inseto-praga e patógenos, causadores de doenças que podem levar à quebra da resistência de biotecnologias no controle de insetos vetores-alvo e multiplicação ainda desses insetos e doenças. Muitos híbridos possuem mais de uma biotecnologia e poderão gerar plantas F2, no caso, plantas voluntárias de híbridos de milho tolerantes a glifosato, e também geneticamente modificadas para resistir a ataque de insetos. A sua persistência no campo, sem o devido manejo, sofrerão elevada pressão de seleção sobre as populações de inseto-praga. Uma questão que eu não sei responder são se essas plantas F2 expressam o potencial de controle como a planta F1 sobre os insetos-alvos. Sim ou não, a expressão continuada das toxinas e inseticidas ao longo do período de desenvolvimento pode ocasionar resistência a essas tecnologias piramidadas. A presença ainda de plantas voluntárias de milho com porte maior na cultura da soja pode interferir negativamente na tecnologia de aplicação para inseticidas e fungicidas, uma vez que parte da solução que era para atingir as folhas e proteger as plantas de soja ficará retida nas folhas do milho, o conhecido efeito guarda-chuva, tão indesejado. Com a avidez da agricultura brasileira em procurar, no maior volume de área, mais de um cultivo por ano agrícola, e sendo a sucessão soja-verão, milho segunda safra a de maior extensão territorial, fica um desafio para nós técnicos minimizar seus impactos negativos, principalmente quando não podemos perder ferramentas de manejo, que sejam mecanismos de ação herbicidas, quer sejam biotecnologias. Buscar entender os processos, melhorar e explorar os seus potenciais, preservar a vida útil dessas ferramentas, hoje disponíveis, são fundamentais. Daí a necessidade de buscarmos mais conhecimentos através de pesquisa, inovações de tecnologias, inovações de ideias e ações diretas. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!